E isso leva muita gente a falar, o Felipe é monotático. Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada, aqui torcemos sem parar. Vamos juntos, muito obrigado pela sua presença. Esse é o primeiro de uma série de 2 vídeos que a gente vai fazer aqui sobre o Felipe Luiz. Sinceramente, eu acho que não dá mais para o Felipe Luiz, não porque ele não tem a competência, porque ele demonstrou que tem um mínimo de competência no ano passado, mas eu acho que ele se enfiou num buraco que ele não vai conseguir sair. Ele está nitidamente abalado, mostrou isso contra o Lanús, mostrou isso em falas anteriores, inclusive os próprios jogadores já demonstraram isso, essa pressão que estão sentindo, e essa pressão só aumenta. É a torcida jovem, as organizadas, indo atrás de jogador, indo fazer protesto no CT, e nesse momento que eu acho que não está faltando raça para os jogadores, isso ficou bem claro contra o Lanús. Pelo menos no primeiro tempo, os jogadores correram muito, inclusive terminaram o jogo exaustos. Eu acho que raça não é o problema realmente é a parte tática, que complicou por causa da parte física, e aí a parte técnica entrou, e agora o mental está prejudicando todo o resto, que é o mais importante, o mental. É 80%, 90%, né? Então vamos analisar aqui a minha pergunta para o Felipe Luiz na coletiva contra o Madureira no primeiro jogo lá, aquele 3-0, que foi 3-0 contra o Madureira, mas não foi um bom jogo. Foi mais um jogo, até dá para dizer, ruim do Flamengo. E o Madureira não é parâmetro, claro, né? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para a gente reagir. Eu vou reagir à minha pergunta que eu fiz a ele, se ele é monotático. Eu perguntei isso porque é uma coisa que eu já achava, mas isso se expandiu para todo mundo, né? Praticamente é unanimidade que todo mundo acha que o Felipe Luiz é monotático. E aí monotático não é só que joga no 4-4-2, no 3-5-2, no 4-3-1-2. Não é o número, mas sim a forma de jogar, o modelo de jogo. Eu perguntei exatamente isso para ele e ele se justificou, se deu uma enroladinha, né? Se enrolou, e a gente vai desmembrar isso aqui. E por isso que eu acho que eu vou explicar no segundo vídeo que ele não tem mais jeito nessa passagem, pelo menos que ele possa voltar em outro momento, mas que nessa passagem ele não tem mais jeito no Flamengo. Vamos lá. Oi, Felipe aqui, tudo bem? David Sharp do Antenados na Jogada. Felipe, eu vendo o primeiro jogo seu, acho que foi o primeiro, contra o Corinthians aqui em 2014 na Copa do Brasil, aquela vitória de 1-0, e vendo o jogo de hoje, eu vejo um time muito parecido jogando, a forma de se comportar em campo, taticamente. E isso leva muita gente a falar, o Felipe é monotático. Tem muito essa expressão usada sobre você. Isso pode, teoricamente, facilitar para os adversários que vão mapear, já sabem como marcar e tudo mais. Queria que você dissesse, você que fala que sim, varia sistemas táticos, varia a forma do time jogar. O que você pode dizer para quem pensa dessa forma? As variações que você faz são suficientes para o elenco que o Flamengo consegue proporcionar pela qualidade, pela quantidade de jogadores de qualidade que tem? Bom, eu respondi essa pergunta no outro dia para um companheiro, mas não tenho problema nenhum em repetir. Se você olha o Paris Saint-Germain jogar, joga igual, o ano inteiro, desde o ano passado. Bayern de Munique jogar, mesma forma, o ano inteiro, porque o elenco está desenhado de uma forma, eu não digo que jogam igual, da mesma forma, exatamente igual, eu falo que joga com a mesma estrutura de jogo quase sempre. Se você olha o Paris Saint-Germain, até isso meio que eu não consigo falar, desculpa. Cara, eu vou ter que discordar aqui. Até o Jorge Jesus, que ele mesmo fala que é o ídolo dele como técnico, foi o melhor técnico que ele teve, que ele aprendeu tanto, mas ele não tá aplicando nada que o Jorge Jesus ensinou pra ele, né? Tirando essa história de pressão na frente. Porque o Jorge Jesus chegou no Flamengo em 2019, eu tava lá na coletiva e eu ouvi. O Jorge Jesus respondeu a pergunta dizendo: não se tem uma forma só de jogar, tem que ter várias formas de jogar. E ele mostrou isso na prática naquele Flamengo. E o Leonardo Jardim no Cruzeiro mostrou a mesma coisa no passado, inclusive botou o Felipe Luiz no bolso naquele primeiro jogo, principalmente. Foi um amasso do Cruzeiro no Mineirão. A vitória foi 2-1, poderia ter sido muito mais. Aquela vitória no finalzinho lá com o gol do Gabigol, quando perdeu o pênalti, o Rossi pegou e depois ele fez no rebote. Mas aquele segundo tempo foi um amasso completo. Então, o Arthur Jorge mostrou isso.
no Botafogo. Luiz Castro mostrou isso no Botafogo. Até o Abel Ferreira, que eu acho um técnico bem mequetrefe, comparado a esses todos aí, apesar de ter vencido muito, já mostrou que os Palmeiras dele, nesses anos todos, jogam de formas diferentes. A maioria de forma feia pra cacete, mas jogam de formas diferentes. O Felipe não. O Felipe quer sempre jogar da mesma forma, marcando em cima, né? Quando não marca em cima porque o adversário não sai com bola, aí tem que ser com aquela posse que não quer arriscar muito, aí não tem profundidade nas jogadas, tem ponta, tem lateral, mas não tá tendo profundidade, principalmente depois que saiu o Wesley e o Gerson, saíram os dois. Então, cara, e você pega assim, o Guardiola muda a forma de jogar do City, o Klopp, para falar de dois dos melhores técnicos da história, mudava a forma do Liverpool jogar o tempo todo, se adaptando ao adversário o tempo todo. E o Felipe, não. O Felipe acha que é isso aí. Que o Barcelona, o PSG e o Bayern de Munique jogam sempre igual. Aí acho que tá tendo um problema de interpretação, né? Desculpa. Essa música aí podia... Acabou? Era tudo? Não entendi. Bom, a maioria dos grandes clubes da Europa, se você olhar, eles jogam praticamente... O Bayern de Munique joga exatamente igual jogava quando nós jogamos contra eles no Mundial de Clubes. Nós treinadores, fazemos ajustes táticos em função das nossas peças. E repito, tenho 5 volantes no elenco. Se contar o Paquetá, 6. Que 5 volantes são esses que ele tá contando aí? Porque tem Everton Araújo, Jorginho, Pulgar, Nico de la Cruz, só se ele estiver contando o Saúl. Mas quando o Saúl chegou, ele disse que o Saúl era meia, ia ser o jogador ali que ia substituir o Gerson, naquela meia direita. Hoje tem o Carrascal e tem o Paquetá, então o Saúl pra ele agora é volante. Mas o Saúl não tá nem jogando, né? Não tá nem recuperado, ele nem jogou esse ano ainda. Tenho um ponta direita, que é o Luiz Araújo, de ofício, né? O Plata que pode jogar aí. 2 pontas esquerdas. Tenho ou 3, contando com o Bruno, um atacante. Eu tenho que montar a estrutura da equipe segundo as peças que eu tenho. 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos. Se eu tivesse 6 zagueiros, eu talvez, né, optaria a falar, poxa, jogar com 3 zagueiros. Ou, por exemplo, se eu tivesse um perfil Busquets, mas tivesse os outros interiores ali. Pô, peraí, Felipe, então quer dizer que você tá falando que não pode jogar com 3 zagueiros porque você não tem 6 zagueiros, então é isso? Não quer dizer que você tem que jogar com 3 zagueiros todo jogo, meu querido. Você pode jogar com 3 zagueiros um jogo ou outro. É até bom que você bota 3 zagueiros em atividade. Pô, não é porque tem que jogar todo jogo. E, pô, pelo amor de Deus, o elenco do Flamengo é muito versátil. Tem até um vídeo aqui que eu fiz ano passado, quando o Danilo chegou, que tem muito jogador que faz várias funções. Ano passado, como eu falei, tinha o Gerson, tinha o Wesley. O Gerson fazia várias funções, mas o Paquetá também faz. O Paquetá também é coringa. O Carrascal também faz, o Plata, que você ama, também faz. Então eu me desapontei, porque eu achei que o Felipe fosse usar e falar, caraca, olha só que maravilha, se divertir com tanta opção que ele tinha para armar o time de modelo de jogo, de esquema tático, aí sim com os números. Mas você tá se contradizendo, porque esse elenco que você tem, você só pode jogar assim, desse jeito, mas parece que você que encaixa os jogadores da maneira com que você quer que jogue, não o contrário, não os jogadores... você não encaixa o seu modelo no jeito que os jogadores preferem jogar. Estilo Paquetá, eu jogaria no 4-3-3 com falta o ponta direita. Então eu adapto a equipe sempre para tentar tirar o melhor dos meus jogadores com a estrutura que eu dou para a equipe. Dito isso, se você olha, nós jogamos num 4-2-3-1. Ok, partimos desse 4-2-3-1. Dentro desse sistema, dentro da própria equipe, nós nos transformamos, como hoje, em 3-5-2, em vários momentos do jogo, em 3-4-3. Tá, 3-5-2. É quando vem um volante, né, e faz a saída de 3. Como se fosse o terceiro zagueiro, Pulgar, por exemplo. 3-4-3. Aí não é o volante, é o lateral. Porra, mas e aí? Só muda isso? Isso é suficiente? O lateral é baixo. Nos transformamos, os jogadores trocam de posições. Não trocam de posições aleatoriamente. Trocam de posições porque a gente estuda e passa para eles o que a gente acha que pode causar confusão e confundir o adversário. Mas não tá confundindo ninguém, Felipe. Não tá confundindo ninguém. O Flamengo não tá conseguindo abrir praticamente nenhuma defesa. Até a do Madureira foi difícil de abrir. Só abriu porque os jogadores cansaram lá do Madureira. Entrou a Arrascaeta, que deu um fôlego novo e tal. Não tá abrindo a defesa nem do Madureira. Você não tá entendendo isso. Tá confundindo mais o time do Flamengo.
E essa troca de posição que você fala, vai trocar o quê? Ah, o Carrascal passa a ser falso 9 e o Plata vem para a direita. O Arrascaeta, aí o Carrascal vem para meio, o Arrascaeta vai ser falso 9, o Plata continua na direita, o Plata vem armar, fica trocando assim, basicamente trocando o Carrascal pelo Plata ali na frente. Isso é muito pouco, Felipe, para possibilidade, para a quantidade de opções que o elenco do Flamengo te proporciona, é muito pouco. Tem que explicar isso, mas... Tô explicando mal. Mas é isso. Se eu tiver um elenco onde eu tiver meus melhores jogadores, são o ponta de esquerda e o ponta direita, pode ter certeza que eles vão jogar abertos na ponta. Eu vou adaptar sempre minha estrutura de jogo. Mas peraí, os melhores jogadores do Flamengo hoje são os pontas? Porque você joga com os pontas, mas os pontas não jogam abertos, eles jogam fechados, eles vêm por dentro, os laterais não passam, não tem profundidade. Quais são esses melhores jogadores? Porque normalmente você joga com pontas, mas são pontas que jogam... O Plata é ponta, mas não joga, é o meia que joga por dentro, enfim, que joga pela ponta, seria para jogar pela ponta, mas não joga. Quais são essas? Porque normalmente você joga nesse 4-2-3-1 que você falou aí. Mas você bota o Lino, que não tá jogando, tá sem confiança ainda. Aí você não bota o Luiz Araújo, que vem sendo o cara mais efetivo aí, junto com o Cebolinha, de pontas. Os caras não são titulares praticamente. Você prefere exatamente o Plata e o Lino, como botou no jogo contra o Lanús. A escalação contra o Lanús foi absurda. E essa coletiva foi antes do jogo do Lanús. Que loucura. Jogo segundo os jogadores que eu tenho para potencializar o melhor jogador. Lembrando, o melhor jogador do Flamengo, ano passado, Arrascaeta. Então, o time sempre tem que estar para potencializar os melhores jogadores. E a gente tenta fazer isso sempre. Pois é, Felipe, mas vamos falar aqui, cara. O Arrascaeta, tudo bem, teve condição física, ele jogou muito, fez muito gol, deu muita assistência, talvez tenha sido até um ano melhor, que foi mais decisivo do que foi em 2019, não que tenha sido melhor, mas foi mais decisivo, com números até melhores. Porque em 2019 tinha o Gabi e o Bruno Henrique voando, né, sendo muito decisivos, o Arrascaeta era ali a parte mais de trás dessa trinca, mas também jogou muito, claro. O que eu tô falando o Arrascaeta jogou muito e te salvou, porque o Arrascaeta tirou vários coelhos da cartola. Você potencializou o Arrascaeta, até a parte física do Arrascaeta, tem muito mérito ele ter voltado a ter uma temporada excelente fisicamente, ou quase excelente, né? Porque ele, na parte ali do Mundial, não estava tão bem, tanto que ele era sacado, não foi nem titular contra o... Acho que ele contra o Chelsea ele foi titular, acho que contra o Bayern ele foi titular, mas foi sacado nos dois, foi alguma coisa assim. Mas ele estava mal no Mundial, do meio do ano, né? Lá nos Estados Unidos. Enfim, mas o Arrascaeta te deu muitos gols, muitos pontos. E você potencializou o Arrascaeta? Pode ter potencializado realmente, não vou tirar seu mérito, mas... E aí? E os outros jogadores todos? Então, o Arrascaeta não teve... Todo time tem um Arrascaeta, então. Melhor meia do Brasil, da América, então todo time tem um Arrascaeta. É isso, Antenado. O que você achou, hein? Na minha pergunta, da resposta do Felipe Luiz sobre ele ser monotático ou não ser monotático. Ele convenceu alguma coisa na resposta? O que você achou das minhas intervenções aqui? Deixa nos comentários e a gente vai trocando essa ideia. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Tamo junto. Considere ser um apoiador aqui do canal, que é a mídia independente mais imparcial do Brasil. Aqui somos Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Valeu, fui!